É isso aí, gente. Embora os pais não queiram ver o seu filho sofrendo, é preciso saber que ele vai passar por muitas situações durante a vida, né? E que serão muito importantes para que o amadurecimento da criança seja feito de uma forma mais eficaz. É assim que a criança se torna um ser mais forte. E para falar sobre isso, né? Como ajudar as crianças a encarar a frustração, eu converso agora com a psicóloga Maíra Trajano. Seja bem-vinda ao nosso programa, Obrigada, Maíra. Paulo. Tudo bem? Tudo bom. Então, né, realmente a gente tem que parar para pensar que as crianças realmente podem passar por esse sentimento de frustração, né? Mas quando a criança começa a sentir isso, existe realmente uma determinada idade para que ela possa realmente começar a sentir esse tipo de sentimento? Olha, Paulo, na verdade, desde quando elas são bebês, algumas pequenas frustrações, diante das limitações físicas já acontecem. Mas o que a gente pode dizer, se fôssemos falar de uma faixa etária, é que a partir da aquisição da linguagem que a criança começa a compreender melhor, né, as frustrações, o sentido dos limites que são dados pelos adultos ou pela vida. É a partir desse momento que cognitivamente ela consegue começar a compreender. Isso se dá aproximadamente pelos 2 anos de idade, algumas um pouquinho antes, outras um pouquinho depois, dependendo do desenvolvimento de cada criança. Então, é naquela fase realmente que ela começa a entender o que é um não, né? Não pode, e aí ela já fica com aquele sentimento de frustração de que quer alguma coisa, né? É nesse momento aí que Isso. começa já? Nessa fase ela começa a testar o mundo que está ao redor dela, né? Então, a testar esse mundo e a reconhecer que esse mundo pode ser falho e que esse mundo pode trazer alguns nãos. Não necessariamente ela compreende de imediato, e é aí que a gente pode dizer que se inicia o processo de aprendizagem da frustração e do limite. Por isso que muitas vezes a gente vê aquelas crianças dando shows no supermercado, na loja, né? E às vezes a gente recebe aquele olhar, né, do público meio negativo, Sim, né? do tipo, esse pai, essa mãe não está criando esse menino direito, quando na verdade não necessariamente é isso que está acontecendo, porque é uma fase do desenvolvimento infantil onde a criança está testando até onde ela pode ir, né? E aí cabe aos pais chegarem e trazer esse limite que vai gerar, obviamente, uma frustração. E que dica você dá, né, para os papais e mamães de primeira viagem, né, que está passando por esse momento, né? O filho já começa a ficar um pouco mais irritado com aquela resposta que foi negativa para ele, né? O que elas devem fazer? Por exemplo, está no supermercado, como você acabou de falar. Ah, eu quero aquele brinquedo, mas você tem que dizer não. Qual a melhor forma do pai falar um não de uma forma mais educativa, né? Na verdade, a gente precisa, se fosse falar assim, a palavra de ordem é paciência, muita paciência e respirar fundo, né? E não se preocupar tanto com o julgamento ou com olhares que possam vir de quem está ali naquele momento externo. Porque às vezes há uma preocupação de não gerar incômodo, de passar vergonha, né? Então a gente precisa ter paciência e entender que aquela é uma criança que está em fase de desenvolvimento, que está testando você, que está testando até onde ela pode ir e que esse é um processo de aprendizagem natural. Então é preciso ter paciência, é preciso dialogar, falar com calma, explicar para a criança, olhando nos olhos dela com tranquilidade, conter e acolher essa raiva dela, né? É natural ter raiva, meu filho, você está frustrado, mamãe e papai entendem que você não gostou, mas essa é a palavra agora, é o não, não pode, você não pode ter esse brinquedo. E explicar, na medida do possível, acolher a raiva e, obviamente, se o escândalo tiver, o chilique tiver fenomenal, retirar a criança do ambiente, ajudá-la a se acalmar, né? Mas não entrar numa competição e num embate com a criança, isso que não é interessante, né? E respirar fundo e ter muita paciência. É verdade, né? Realmente tem que ter paciência, né? E aquelas famílias que são super protetoras, essa atitude também pode prejudicar realmente a formação e a educação da criança? Com certeza pode, né? Principalmente no sentido de possivelmente gerar uma criança mais insegura, porque quando você protege demais, você impede que o seu filho vá para o mundo experimentar, Sim. experimentar a frustração e em alguns momentos, inclusive, viver algumas situações. Então ele acaba adquirindo o sentimento de que ele é incapaz ou que ele não consegue sozinho. Isso influencia no sentimento de autonomia, né? Então os pais precisam contribuir, auxiliar para que os filhos possam se sentir autônomos, independentes e capazes. Então, se você super protege, a sensação e a mensagem que fica para a criança é como se ela não desse conta,
daquilo, né? Não desse conta de enfrentar os seus problemas. Bacana, né? Olha só, você de casa pode participar desse nosso bate-papo através das nossas redes sociais. Então, se você tem alguma pergunta, está passando por esse momento difícil, né? Que às vezes a gente não pode nem considerar que é tão difícil. Basta realmente educar de uma forma mais adequada, né, doutora? Mas, ó, você pode participar desse nosso bate-papo, que a doutora vai te responder aqui ao vivo no @TV Feliz no Instagram e TV Feliz Oficial no Facebook. Tem também o nosso WhatsApp, 981056955. E agora eu já quero perguntar, tá, doutora? Como pode ser o futuro adulto de uma pessoa que realmente cresce em um ambiente que é totalmente a seu favor, né? Às vezes a criança só tem o sim, 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 mas lá no futuro ela realmente pode ter outras frustrações? Com certeza vai ser um adulto que vai se frustrar e que vai ter muita dificuldade com as frustrações, né? Porque a frustração faz parte da vida de todos nós. Então, não é algo só da criança, é do adolescente, é do adulto. E no nível emocional, esse adulto vai acabar apresentando uma certa imaturidade para lidar com determinadas questões. Porque quando ele for trabalhar, ele vai enfrentar limites, vai enfrentar situações onde ele não se sinta tão bem, onde as coisas não vão funcionar da forma como ele gostaria que funcionasse. E ele vai ter que lidar com isso de alguma forma, só que ele vai estar despreparado, sem o traquejo, né? Sem aquilo que a gente chama, sem a inteligência emocional, o jogo de cintura para lidar com as situações de uma vida adulta. Então, fica um adulto imaturo. Sim, total, né? Realmente é muito importante que a gente pare para entender todas as fases das crianças, né? E ensinar realmente, porque realmente, como você falou, é uma fase em que eles realmente estão testando aquilo que elas estão querendo buscar, né? Porque a inteligência emocional já começa daí. Isso, é o desenvolvimento, né, do nosso lado afetivo e cognitivo. É na relação com o pai e com a mãe que a gente desenvolve, se desenvolve emocionalmente, que a gente vai amadurecendo as nossas emoções. São as primeiras pessoas que a gente tem contato, é com elas que a gente aprende a ser no mundo. Então, se a gente é muito protegido e fica muito embaixo da asa desse pai e dessa mãe, a gente acaba tendo poucas possibilidades de experiência e acaba ficando mais imaturo emocionalmente. E vai ser mais difícil realmente de domar, né, a criança, quando ela quer alguma coisa que não pode, a situação também vai ficar um pouco mais desgastante, né? Com certeza. O Você Feliz já está de volta, né? Foi rapidinho. E hoje eu estou conversando com a Maíra Trajano, que é psicóloga e está respondendo a várias perguntas sobre o tema de hoje: filhos, como ajudar as crianças a encarar a frustração. E continuando, Maíra, eu já queria saber, né? A chegada de um irmãozinho ou uma irmãzinha pode realmente causar um ciúmes nas crianças, né? Muitos pais que assistem o programa querem saber como é que os pais devem agir nesses momentos. Essa é sempre uma situação que, inevitavelmente, vai gerar, né, muitas emoções na família. Então, o caminho é, de fato, acolher o irmão mais velho, porque normalmente um bebezinho, quando chega em casa, ele chama muita atenção, as visitas, os olhares, a atenção da mãe, inevitavelmente vai ter que ir para esse bebê novinho. Então, é preciso que o pai, né, ou o companheiro, ou os outros membros da família, no caso de não haver um pai presente, né, estejam juntos, participando e distribuindo e dando atenção para essa criança também, para que ela não se sinta desvalorizada, né, com a chegada do irmão. Então, é importante que ela seja inserida, se possível, até inseri-la nos pequenos cuidados com um pequeno que chega, né, ajudar a trocar uma fralda, mesmo que não troque efetivamente uma fralda. Acompanhar, né, realmente a rotina do bebê. A rotina, o banho, a alimentação, o passeio para o banho de sol, tentar inserir da melhor forma para que a criança entenda que é mais um membro da família, que ela não está exclusa, né, daquela situação. E quando a criança está maior, mas ainda continua realmente tendo essa questão do ciúme do outro irmão, como é que o pai deve conversar com ela? Bom, aí vai depender de cada situação, né? Porque é preciso, se esse ciúme perdura, que o pai e a mãe façam uma autoavaliação do que é que está acontecendo. Porque em alguns momentos a gente sabe que existe uma diferença. Não podemos dizer que todos os filhos são criados iguais. Apesar do pai e da mãe serem os mesmos, cada filho desperta um sentimento. Às vezes um menino, o pai pode sentir mais afinidade com aquele menino e sem querer começar a dar mais atenção para aquele menino.
ou vice-versa, na mãe, na relação com a menina. Então, tudo vai depender mesmo, de fato, na situação que estiver acontecendo. O ideal é que os pais possam fazer uma autoavaliação. Se a coisa ficar ainda muito complicada, buscar a ajuda de um profissional, para que o profissional possa avaliar de perto e ver o que é que está acontecendo e auxiliá-los com a situação específica. Nada realmente como uma autoavaliação, né? Não só em relação a avaliar a criança, mas os pais também devem ter esse papel, né? De como é que está essa relação com o filho. Isso. Bacana, né? Olha, estamos falando aqui de frustração, mas é importante também ensinar o filho a ganhar, né? Para evitar comportamentos arrogantes também. É importante também? Não, com certeza mas na verdade o comportamento arrogante no ganhar ou no perder, de certa forma é um reflexo da família. Sim. Né? Então a criança muito competitiva acaba sendo um reflexo possivelmente de pais competitivos, de pais que valorizam as conquistas. Né? Então a gente poderia dizer que o ensinar a ganhar e inclusive a perder também está relacionado com a valorização da criança não só em momentos de conquista, mas em todos os momentos, e ajudá-la a compreender que o perder faz parte do desenvolvimento e do nosso crescimento, né? Que a gente vai ter momentos de altos, que a gente vai ter momentos de baixas. Então, é muito do diálogo e do exemplo que você mostra. A gente vive num período onde as pessoas têm valorizado muito as conquistas e olhado muito para as conquistas e rejeitado muito a questão da perda. É muito importante a gente poder trabalhar dentro de casa o quanto a perda é uma oportunidade de crescimento também. Sim, né? Total, né? E não só relacionada a questões de objetos, né? De você não ter aquilo ou de você ter aquilo também. Mas a frustração, ela pode aparecer na nossa vida de diversas formas, né? Isso. E é preciso que realmente a criança, né, ou o adolescente esteja um pouco mais preparado para lidar com esse tipo de sentimento, né? É verdade. Olha só, no caso de uma nota baixa ou até mesmo de uma reprovação, como os pais devem agir realmente com essa criança? Essa também é uma situação que a gente não pode generalizar, é preciso olhar caso a caso, né? Porque em muitos momentos uma reprovação, uma nota baixa, ela é um reflexo de outras situações que vêm acontecendo dentro daquela família. Às vezes a separação dos pais, às vezes conflitos, alguma questão na própria escola que vem acontecendo e gerando essa dificuldade. Então é preciso que o pai e a mãe estejam inseridos nesse processo de ensino-aprendizagem, acompanhando a partir da primeira nota baixa, acompanhando na escola, junto ao professor, a coordenação, tentando identificar o que é que está acontecendo, olhando também para as questões dentro do lar, antes de pensar em qualquer questão relacionada à punição. É preciso a gente compreender e acolher, porque a própria nota baixa ou a reprovação é um reflexo, já né? é um reflexo e já é um sentimento difícil para uma criança ou adolescente lidar, né, diante dos seus coleguinhas e da sua turma. Então, o pai e a mãe precisam estar juntos, dando suporte e tentando entender qual é a origem desse reflexo. Muito interessante, né? Os pais que têm mais de um filho, né? Alguns destacam uns e até fazem comparações entre eles. Isso pode ser muito prejudicial, né? Sim, isso pode ser muito prejudicial, principalmente para a autoestima, né, das crianças. Então, é preciso que a gente, enquanto pai e mãe, tenha um extremo cuidado de valorizar os filhos, cada um à sua maneira, e evitar a comparação, porque a comparação tende a gerar um clima de rivalidade, de competitividade, que não é saudável para que a gente tenha dentro do seio da nossa família. Então, é valorizar o que cada um tem de bom e colocar os filhos para serem parceiros e não rivais. Né? Porque isso pode ser muito prejudicial a longo prazo. É verdade, pode ser muito prejudicial. A gente está falando até agora, né, em relação aos pais e os filhos, né? Mas quando os filhos se sentem frustrados em relação aos pais, né? Quando é que inverte essa situação, é mais complicado? Na verdade, é natural. À medida que a criança vai crescendo e vai entrando na fase da adolescência, ela começa a perceber que esses pais não são tão perfeitos assim. Então, aquela máscara de super-herói e super-heroína começa a cair. Isso costuma ser muito difícil para os pais que têm esse desejo de serem o melhor possível, né? De serem os pais perfeitos, mas isso é uma grande ilusão porque todos nós somos falhos, né? Então é inevitável, mais hora menos hora, essa máscara vai cair, porque os pais, eles são homens e mulheres, né? Não são simplesmente, exclusivamente pais. Então, a frustração de identificar que aquele pai, aquela mãe idealizado não são
quem a criança idealizou, né? Enfim, o adolescente começa a se deparar com verdades e com a forma de ser e de funcionar desse homem e dessa mulher que são seu pai e sua mãe, é natural e os pais têm que estar preparados para lidar com isso, para essa máscara que começa a se diluir com a chegada da adolescência. É verdade. E quando a gente fala do modo invertido, né? Os pais, eles começam a realmente se sentir frustrados em relação ao filho. Isso acontece muito quando a família é super protetora, né? Que quer que a personalidade daquele filho seja do jeito que ela imaginou que seria ser, que iria ser, né? Isso é que também é complicado, né? Isso é muito comum porque os pais costumam projetar para os filhos, né? E ver nos filhos uma extensão de si próprios. Sim. Então, isso é delicado, porque eles acabam projetando os desejos de tudo aquilo que eles não realizaram, de tudo aquilo que eles gostariam de ser para os seus filhos, mas o filho, filha, são pessoas independentes e é preciso que os pais reconheçam aquela pessoa não como uma extensão de si, mas como uma criança ou adolescente que vai ter suas vontades próprias, seus caminhos próprios e que os pais possam estar do lado dando suporte a essas escolhas que os filhos venham a assumir e adquirir ao longo da sua vida. Como a gente falou, né? Realmente a vida não é feita só de felicidade. Não. Então, realmente as crianças e os adultos e adolescentes, enfim, têm que passar realmente por um momento ruim, né, entre aspas, porque é lá que a gente pode realmente fazer uma autoavaliação daquilo tudo que está acontecendo para até poder melhorar, né? Sim, isso fortalece, inclusive, fortalece a gente emocionalmente, né? A gente não se fortalece nem cresce só na alegria, né? Se a gente não tiver o escuro, não tem como diferenciar o que é claro, né? Então, essas experiências, às vezes difíceis da fase do desenvolvimento, elas servem para que a gente possa, as nossas crianças possam crescer e amadurecer de maneira saudável. Com certeza, né? E tem pais que estabelecem uma relação de amor incondicional, né? A criança apenas recebe afeto e atenção de acordo com um determinado comportamento. Se os pais ressaltam que gostam do filho apenas quando se comporta, né, desta ou daquela outra maneira, a criança não consegue avaliar realmente isso como uma mentira e tende a eliminar um comportamento indesejado para agradar os pais, né? E fica naquele jogo de agradar o pai tenta agradar o filho. Como é que a gente realmente pode lidar com essa situação? Olha, isso que você fala é algo delicado porque realmente é, com a palavra que você usou, é um jogo. Sim. Né? E numa relação de pais e filhos... Não pode existir isso, né? Não deveria existir um jogo, né? As relações precisam ser abertas, as dificuldades precisam ser conversadas. Então, é preciso tomar muito cuidado porque uma situação como essa é uma situação de manipulação do comportamento e isso pode gerar, né, uma criança com muita dificuldade de autoestima, na sua autoestima, porque ela não se sente valorizada por completo, ela só se sente valorizada quando atende ao desejo do pai ou da mãe. E isso pode gerar realmente uma fragilidade emocional grande para essa criança e para esse futuro adolescente e adulto que não é visto na sua totalidade e só quando atende aos desejos do pai e da mãe. Aquilo que eu falei para você, essa tendência em alguns momentos de determinados pais e mães de verem o filho como sua extensão e como pessoas que estão ali para atender a todos os seus desejos. Né? Aí é o pai e a mãe que está com dificuldade de ser frustrado. É verdade, né? E falando em autoestima, né? Como equilibrar a relação entre fortalecer a autoestima da criança, a ajudando, e ao mesmo tempo a lidar com as pedras que vão surgir realmente no caminho? Olha, as pedras que surgem no caminho fazem parte. Na verdade, uma criança que tem o amor dos pais, na frustração, nas dificuldades e também nas alegrias, é uma criança que vai ter a sua autoestima fortalecida. Porque a autoestima ela se constitui através do amor dos pais, do olhar dos pais, do cuidado, do carinho, da afetividade, dos pais que conseguem acolher a criança mesmo no momento de raiva, compreender e ajudá-la a lidar com seus sentimentos positivos e negativos. Os pais que conseguem estar junto dos seus filhos, independente de emoções negativas e positivas, eles conseguem fazer com que essas crianças se sintam acolhidas e amadas. E aí é o princípio da autoestima. A gente se sente bem com relação a nós mesmos quando nos sentimos amados. Verdade. Então, uma criança com autoestima fortalecida vai conseguir ultrapassar dificuldades, vai conseguir compreender a respeito das frustrações que a vida trouxer. Compreender não quer dizer que não vai sofrer, porque todos nós sofremos quando a frustração é grave, faz parte, mas significa que vai conseguir lidar com uma maturidade emocional bem melhor.
Muito bacana. Maíra, muito obrigado por ter participado no nosso quadro Comportamento. Eu tenho certeza que todos os nossos telespectadores adoraram. E eu gostaria que você deixasse uma mensagem para o nosso público que está assistindo o nosso programa hoje em relação a esse sentimento, né, que pode ser tão complexo. Bom, eu acredito, Paulo, que o que a gente precisa pensar em linhas gerais quando falamos de frustração e da relação pai e filho é que, em primeiro lugar, não existem receitas de bolo. Cada caso é um caso e a gente precisa olhar para situações com cuidado. Mas, essencialmente, para que a gente possa ajudar os nossos filhos a superar as dificuldades, a gente precisa estar junto e ajudá-los a lidar com as emoções negativas. Porque estar do lado quando está sorrindo, quando está feliz, quando está sendo bem-sucedido é muito fácil. Mas estar do lado, orientando, dando um apoio no momento da raiva, no momento da birra, né? Aí sim é complicado. Então, assim, para a gente ser pai e mãe, se você sentir que essa tarefa estiver sendo fácil, é porque você não está fazendo o seu papel por completo. Porque ser pai e mãe é algo muito difícil, exige muito esforço, muita paciência e energia. Então, não se sinta frustrado, você, pai e mãe, por, em alguns momentos, se sentir cansado ou perder a paciência. O processo é árduo mesmo e a gente precisa não desistir, estar do lado, não abandonar nossos filhos. É isso aí. Maíra, muito obrigado pela sua participação Obrigada, aqui no nosso Paulo. programa, tá?